Oi, tudo bem? Precisamos falar sobre The Walking Dead. Bom, a sétima temporada teve seu mid-season finalizado no último domingo, com um episódio chamado Hearts Still Beating, que faz alusão direta àquela fala do Aaron, né? Quando depois ele leva uma surra lá dos Salvadores, ele fala pro Rick, né, que o coração dele ainda tá batendo, então isso é que importa, né? Pois bem, foi um episódio muito bom, né? Como sempre, The Walking Dead é assim. The Walking Dead tem um baita de um episódio, aí vai caindo, tem episódios medianos, um episódio muito ruim. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. E aí sempre com a quebra da temporada, eles vêm com um episódio bom, um episódio sempre bombástico, para retornar em fevereiro com a audiência lá em cima. Até porque The Walking Dead vem caindo muito nas audiências, né? Com os índices de audiências lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil parece que tá estável, né? O pessoal tá curtindo The Walking Dead e ficou estável. Mas enfim, é aquilo que eu falei. A premiere de The Walking Dead, o primeiro episódio da sétima temporada foi fantástico, né? Todo mundo, caramba, foi o melhor episódio de todas as temporadas. Um episódio bombástico, tenso o tempo todo, um episódio super triste e também que não teve medo de logo já mostrar quem eram os que foram, né, sorteados pela Lucille. You can breathe, you can blink, you can cry. Hell, you're all gonna be doing that. Mas também de avançar na trama, de mostrar mais o personagem do Negan, enfim. Mesmo sendo um episódio focado naquele núcleo ali. The Walking Dead é isso, né? Os produtores eles resolveram então nessa sétima temporada seguir à risca os quadrinhos. Tanto que quem assistiu esse episódio, o episódio último aí do ano, viu claramente as referências aos quadrinhos. Primeiro o Negan raspando a barba, né? Desde o primeiro momento em que ele aparece nos quadrinhos, ele tá de barba raspada. Até o pessoal comentou, mas como assim o Negan tá com barba e tudo mais? Enfim, agora ele está com a barba raspada. Fora também a questão do Spencer, né? A forma como o Spencer morre foi rigorosamente bem tratada, igualzinho, idêntica à forma como ele morre nos quadrinhos também. Toda a brincadeira sarcástica do Negan em falar que ele não tem estômago e de repente ele cortar o cara e ele realmente tem estômago, né? Foi tudo isso igualzinho aos quadrinhos. It's because you got no guts. E o que falar do Negan, né? Caraca, que personagem incrível. É carismático, é repulsivo, é sarcástico, é paizão às vezes. É um personagem muito complexo e que está sendo muito bem vivido pelo ator Jeffrey Dean Morgan, né? Jeffrey Dean Morgan, o ator que fez aí o pai dos Winchesters lá em Supernatural. E também ele fez Grey's Anatomy, né? Okay, I'll do it. Porém, nunca o ator ele é vinculado ao personagem dele que ele fez, né? Agora, sem dúvida nenhuma, ele ficará marcado na história. Qualquer outro trabalho que ele venha fazer futuramente, ele vai ser lembrado como o Negan da série The Walking Dead pela perfeição e pela construção muito intensa que ele vem fazendo no personagem, né? É aquele tipo de personagem que você ama e você odeia ao mesmo tempo. É impressionante essa mistura de sentimentos pelo Negan. E um outro também que merece destaque é o ator Chandler Higgs, que é o personagem do Cal, que faz o personagem Cal na série. Cara, o Cal tá incrível, é impressionante a evolução do personagem. Você pega o Cal da primeira temporada, é lógico, você vê explicitamente ele como ele evoluiu fisicamente, né? Ele era uma criança na primeira temporada, agora tá um jovenzinho adulto aí nessa sétima temporada. Mas não apenas ele crescer, mas ele também evoluiu como um personagem. Agora ele tá mais imponente,
Ele tá batendo de frente, tanto que ele foi até os Salvadores lá, né? Teve a iniciativa de ir até os Salvadores, de procurar o Negan, de peitar o Negan. The hell? Stay back! Drop your weapons. I only want Negan. He killed my friends. Mas é impressionante a forma como o Cal tá evoluindo nessa série, né? Nessa 7ª temporada. A 7ª temporada foi boa, mas eu acho que foi uma das mais irregulares de todas as outras temporadas, porque tipo, você teve episódios muito bons. O primeiro episódio e os 2 últimos episódios foram os melhores da temporada, na minha opinião, né? O Sing Me a Song, que foi o episódio anterior a essa quebra da mid-season, onde mostrou o Cal cantando pro Negan, gerou vários memes engraçados e tudo mais, e mostrando esse começo, esse início da relação entre Cal e Negan, que é muito importante, muito forte nas HQs. E aí você tem o último episódio, o episódio da quebra e da mid-season, que foi também algo muito bom, mostrando muita evolução na trama, não ficando apenas em um núcleo. São 3 episódios aí, o primeiro, o 7º e o 8º episódio dessa temporada foram incríveis. Porém, nós tivemos um episódio horrível, que é o 6º episódio contando a história da Tara, o Tara. Hello, darkness, my old friend. O episódio 6º ele foi bem construído, ele foi bem dirigido, porém com os personagens errados. Por mais que eu goste da Tara, por mais que ela seja um personagem carismático, engraçado, fofinha, mas não tem como você sustentar um personagem secundário em um episódio inteiro. Foram 40 minutos, 45 minutos da Tara perdida no mato, se encontrando com as mulheres lá, depois volta de novo a ficar perdida no mato, e aí o que acontece? Ela retorna para Alexandria e volta do começo. Percebe que houve toda uma historinha ali de você ver, poxa vida, pode ser que eles avancem na trama. Aí a Tara retorna a Alexandria, sabe das notícias lá do Negan, todos os assassinatos e tudo mais. E cara, a gente volta pro começo. Não avançou em nada. E o que é pior, eles acabam anunciando, eles acabam apresentando uma comunidade nova, que é a Oceanside, uma comunidade só de mulheres que foram afetadas diretamente com o Negan, né, pelo Negan. Uma comunidade de mulheres revoltadas e bem armadas, né, muito bem armadas, porém que talvez seja somente citada lá pro final da 7ª temporada. Ou seja, não tinha necessidade nenhuma de apresentar essa nova comunidade agora. Enfim. Rodrigo, mas também teve um episódio inteiro só de apresentação de comunidade, que foi o caso do Reino, no 2º episódio. Beleza, ok, mas aí você tem Carol e Morgan, que são 2 personagens fortes, importantes, 2 personagens principais de The Walking Dead que sustentaram todo o episódio. E além de também ter outros personagens fortes ali, que é a Shiva e também o Reino, né, o Ezequiel, né, o rei. São 2 personagens fortes. Agora você pega quais personagens fortes são de Oceanside? Não tem. O Reino tem. Então quer dizer, você tem justificativas no 2º episódio, o que não acontece no 6º. Ou seja, foi uma quebra muito brusca do ritmo dessa temporada. O grande problema de The Walking Dead é que ele acaba fechado em núcleos e existem episódios inteiros somente naquele núcleo. Vamos explicar rapidamente. Núcleos, o que a gente pode denominar como núcleos são as histórias fechadas ali em si. Por exemplo, você tem as comunidades, você tem o pessoal de Alexandria e as tramas envolvendo Alexandria e o grupo de Alexandria, você tem Hilltop, você tem o Reino, e aí você tem uma comunidade a mais aí que surgiu, que é o Oceanside, mas apenas apareceu no 6º episódio. Mas enfim, aí tá, você tem o 2º episódio inteiro dedicado ao Reino. Você só vai ouvir falar do Reino de Ezequiel, aliás, do Ezequiel nem ainda, né? O Ezequiel não apareceu de novo. Quem você viu novamente do Reino foi a Carol e o Morgan, e também aquele soldado lá do Reino, somente agora, somente no 8º episódio. Então, ou seja, passaram todos esses episódios, do 2º pro 8º, foram 6 episódios que passaram, não citando absolutamente nada do Reino. Tivemos também um episódio somente focado em Hilltop, mas de certa forma foi um episódio bom, porque mostrou
como está a Meg, né? Mostrou, evoluiu na trama, né? Então isso releva. Mas meio que é ruim assim você focar em apenas um grupo e esquecer dos restantes, sabe? Fica uma coisa meio novelona, sabe? Não é muito bom. Tanto que os melhores episódios de The Walking Dead são episódios que misturam todo mundo, que tá mostrando todo mundo. Mostrou o Rick e o Aaron indo lá para aquela região cheia de zumbis, bacana, legal. Tinha um cara misterioso lá acompanhando eles, vendo eles, observando eles. Você tem a Michonne com uma das salvadoras lá indo para até o Negan. Pô, bacana. Você tem lá também tudo que estava acontecendo entre o Negan e o Cal, aquele momento Masterchef do Negan, né? Ou momento Palmeirinha, né? Como também brincaram, né? Do Negan fazendo ali o espaguete ali pro Cal. Enfim, foram momentos bacanas e deu para construir uma história toda, deu para amarrar essas histórias. Isso é legal de The Walking Dead, não ficar focado apenas em um núcleo. O que fizeram bastante nessa temporada e por isso é uma temporada muito oscilante. Mas quem assiste The Walking Dead, quem gosta de The Walking Dead, sabe que desde o começo é assim. Você tem temporadas em que os episódios são muito bons, aí no meio vai caindo, episódios medianos, episódios mais ou menos, aí volta com tudo. É sempre assim, é sempre uma montanha russa The Walking Dead. É difícil ser fã de The Walking Dead, né? Porque a gente sofre, mas The Walking Dead proporciona momentos interessantes. E vai além de ser uma série de apocalipse zumbi. Percebeu isso? Percebeu que não apenas existem sobreviventes combatendo zumbis? Não. Nas primeiras temporadas talvez tinha muito isso. E também de se buscar cura, né? Até o Eugene fingindo que era um cientista, que precisava chegar até Washington e tudo mais. Existia aquela questão ainda de você tentar encontrar cura. Mas depois The Walking Dead desencanou disso. Também se passaram tantos anos que aconteceram, né, que ocorreram o apocalipse, que agora é a sobrevivência mesmo. E The Walking Dead mostra isso, mostra as relações humanas, o que está acontecendo com o ser humano diante do apocalipse zumbi. E aí você tem a grande questão que o inimigo maior não são os zumbis, mas são os próprios humanos, que se tornam tiranos. Você teve o governador, você teve aquele carinha lá que era canibal, né? Você teve o povo lá de Terminal, você teve agora o Negan, você tem esses personagens que são tiranos e que se aproveitam da situação para poder destilar o mal, para poder dominar, né? E tudo mais. Então por isso que The Walking Dead é interessante, porque mostra o além de um apocalipse zumbi, mostra como as pessoas se portam diante de um apocalipse zumbi e a forma como os bons tentam reagir a isso, né? Tentam conternar toda essa situação. Concluindo, na minha opinião, a temporada foi mediana, foi bem mais ou menos. Porém, nós tivemos episódios muito bons, episódios extremamente bons. E o que também salvou essa temporada foi o Negan e a presença do ator, né, o Jeffrey Dean Morgan, nas cenas também. Tinha toda uma questão especial, quando ele estava em cena, sempre era motivo de cenas engraçadas, cenas tensas, e isso realmente deu um up muito grande para The Walking Dead nessa temporada. E aí restam as dúvidas, né, de como será essa guerra. Finalmente o Rick levou o tapa na cara, né? Primeiro ele ficou totalmente impotente diante do amigo sendo maltratado, sendo espancado, né, que foi o Aaron. E depois vê a cena do Spencer e da menina lá, esqueci o nome dela agora. 1 hora depois. 2 horas depois. 3 horas depois. Olivia. E ficou muito marcante isso, né? A impotência dele não conseguir fazer nada, né? De ele estar com as mãos totalmente atadas diante
de tamanhas brutalidades que ele presenciou. Ele já estava assim, né? Ele já estava se sentindo assim, totalmente impotente desde o primeiro episódio. Porém, ele não via alternativas. Aí, de repente, ele começa a perceber que existem forças ali. Pô, o meu filho foi até os Salvadores, né? A Michonne tá com esse sangue nos olhos também, né? Então, quer dizer, existem pessoas ali que estão realmente dispostas a brigar, não é somente ele. Então, você vê que a mudança do Rick foi muito forte com relação a isso. E finalmente, né? Finalmente nós teremos o Rick tudo fodão como é o que a gente quer, né? O Rick peitando ali o Negan, né? Pô, enfim, ali parece que eles estavam indo pra sede de Hilltop, né? Conversar com o Gregory, sei lá o que eles estavam planejando fazer, mas ver aquele grupo unido ali foi muito forte, né? Foi muito expressivo. E realmente eles estão dispostos a brigar diretamente com o Negan. E aí vamos esperar para ver esse retorno da temporada, que promete ser muito bom, né? É aquilo, né? The Walking Dead é isso. The Walking Dead retorna com força, depois vai com uns episódios medianos, mas a gente espera que, normalmente, os retornos de temporada são melhores do que o começo da temporada, né? Isso já tem uma frequência anterior. Então vamos esperar para ver se rola realmente uma temporada, uma sequência, uma metade final de temporada muito boa. Lembrando que The Walking Dead retorna só em fevereiro, então muitos aí estarão ansiosos para pular carnaval, e a nossa ansiedade será com o retorno de The Walking Dead na televisão. Se inscreva aqui no YouTube, acesse nossas redes sociais e bora lá fazer cada vez mais vídeos. Um abraço.